Hoje eu vou falar sobre um filme clássico e muito popular, que é O Show de Truman, um filme estadunidense de 1998, estrelado por Jim Carrey. Na segunda metade do século XX, a gente tem um movimento muito interessante na ficção, tanto literária quanto cinematográfica, de questionar a realidade. A gente vai ter avanços na ciência, na mecânica quântica, que vão questionar a nossa percepção do mundo dos fenômenos. Na filosofia, a gente vai ter um avanço da fenomenologia, no existencialismo, que se desmembra da fenomenologia, que também vão fazer certo tipo de investigação. Né? O que é a realidade, o que é o ser humano. Na literatura, eu falei sobre o romance O Homem do Castelo Alto, de Philip K. Dick, que também traz esse tema. É o meu vídeo anterior, assista, vale muito a pena. O link está aqui no card. Mas no cinema a gente vai ver filmes que vão tratar disso dentro do campo da ficção científica, né? Assim como na literatura. Um deles é O Show de Truman, assim como The Matrix, né? Lançado um ano depois, em 99. Ambos se relacionam bastante, é claro, com a filosofia de Platão, com seu famoso mito ou alegoria da caverna. Em O Show de Truman, a gente tem um personagem que se chama Truman Burbank, né, que é um cidadão comum, mediano, com um trabalho ordinário e uma família simples, tradicional, americana, com a sua esposa e uma casa. E ele começa a perceber que as coisas são meio estranhas ao seu redor, né? As pessoas parecem estar sempre fingindo, parecem estar sempre desempenhando papéis, e de modo que ele percebe que ele é uma espécie de protagonista. Né? Isso a gente pode ter como uma impressão subjetiva que é chamada de solipsismo, que a gente acha que só a nossa experiência é real, a gente é a única coisa real no mundo. Né? Tipo, tudo que está aqui é uma construção, né? E a minha experiência é a única coisa que existe. Filósofos como René Descartes também embarcavam nesse tipo de meditação, questionando, né, a experiência. Como que eu posso ter certeza que eu sou real? Né? Penso, logo existe. Essa é a única certeza. Portanto, o meu pensamento é uma coisa real, mesmo que o meu corpo seja uma ilusão como todo o resto. Né? Platão, na Antiguidade, no seu livro A República, ele fala da alegoria da caverna, que é muito famosa, né? Que as pessoas elas são prisioneiras dentro dessa caverna e elas assistem a sombras na parede que elas acham que é a realidade, porque tem uma luz projetando lá de trás. Aliás, percebam a relação disso com o cinema. E elas acham que aquilo é real. Até que um dia uma pessoa consegue fugir. Esse vai ser o sábio, o filósofo. E aí ele enxerga o mundo real, enxerga o sol. O que é isso? Né? Essa luminosidade toda, né? E é difícil, né? Quando você olha para o sol, Heidegger nos diz, a gente fica com uma espécie de vertigem, a gente tem uma dificuldade de continuar olhando, a gente passa mal. E isso é o mesmo que ocorre quando a gente pensa sobre a natureza da realidade. Por que existe o ser e não antes o nada? Né? A grande pergunta de Leibniziana que Heidegger vai destacar na fenomenologia. É uma pergunta vertiginosa, você não consegue pensar, como assim, por que existe ser e não antes o nada? Né? O que seria se não fosse assim? Né? Mas para ser alguma coisa, eu já estou usando o verbo ser, né? O que o nada é, se eu já estou usando o verbo ser para determinar o que ele é, ai, sabe, é uma coisa difícil. E no Show de Truman, o que a gente tem é o mesmo movimento que o personagem faz do que o filósofo platônico. Né? Ele descobre que o mundo, na verdade, é um show de TV, no qual ele é o protagonista, ou seja, ele foi parte de um experimento muito perverso desde criança. Né? Ele foi criado num mundo que é um estúdio cinematográfico gigante, uma operação estética megalomaníaca, por um diretor chamado Christoph. Né? E na sua vida adulta ele descobre isso. E existem várias armadilhas, né? Quando ele está prestes a descobrir ou a alçar, né, um voo para longe dessa fantasia, eles orquestram uma maneira de mantê-lo na zona de conforto, mandando o amigo com um pacote de cerveja, né? E às vezes isso funciona. Até que no final do filme ele consegue, né, navegando,
encontrar o limite do universo, né? Tipo, o mundo acaba, assim, ele encontra a parede do estúdio e uma porta. E aí ele dialoga com o diretor, né? Que é como uma espécie de deus, de demiurgo. E aí ele diz, olha, você não vai querer sair daí não, Truman. Sabe? Você não sabe o que está te esperando lá fora, é melhor você ficar aí. O mundo, a gente cuida de você, a sua vida está toda estruturadinha, é o mundo que você sempre conheceu. Mas ele faz o movimento do filósofo, né? Apesar disso, dessa tentação, ele escolhe sair e conhecer o mundo real. E é assim que o filme acaba. Então é muito interessante. Além dessa relação com Platão, né, de que determina que a nossa experiência é marcada por aparências e somente através da razão, através da vida dedicada à filosofia, a gente consegue atingir a verdade e conhecer o mundo real, conhecer as coisas tais como elas são, fugindo das aparências, das sombras, né? O mundo tal como a gente conhece na vida cotidiana são sombras. Pois bem, além de Platão, eu vejo uma relação com os gnósticos, né, que são pensadores, teólogos do cristianismo primitivo, que diziam que o que os evangelhos contam é verdade, mas sob o prisma de um demiurgo perverso, ou seja, o Deus desse universo que a gente conhece, desse mundo, não é o Deus verdadeiro e bom, é um Deus menor, é um demiurgo, é uma espécie de demôniozinho que criou essa gaiola, então, e nos aprisionou aqui. A gente é fruto de uma existência, de um mundo decaído, né? E eu tenho um vídeo sobre o gnosticismo aqui no canal, vale muito a pena você assistir, que é uma espécie de condenação do mundo, é uma tendência do ser humano de condenar a existência, como esse mundo é ruim e não vale a pena viver nele, né? Então, o que o Truman descobre é que ele estava preso também numa espécie de experimento gnóstico perverso, assim, de um demiurgo, né? Que cria uma criatura para sofrer, né? Que é a condição humana, que é a condição de Truman. E eu vejo também uma relação com o mundo contemporâneo, com as redes sociais. Como que a gente não está sendo marcado por aparências o tempo todo e algoritmos que estudam a nossa personalidade e lançam para a gente pequenas tentaçõezinhas e mensagenzinhas que mantêm a gente numa zona de conforto, né, no mundo das sombras. A gente está sempre engajando com o mundo de aparências, que é o Instagram, né, que é como as pessoas escolhem mostrar para as outras a sua própria realidade, é um recorte. Não existe rede social de doença mental. Ontem eu tive uma crise do meu transtorno. Ninguém faz isso nas redes sociais, porque ninguém quer mostrar isso. Então tá todo mundo meio que alimentando um mundo de aparências. É como se todo mundo quisesse ficar na caverna e lançando as suas próprias sombras para o mundo. Aqui minha sombra, minha viagem, aqui o meu trabalho novo, aqui meu relacionamento perfeito, né? E todo mundo, opa, aqui minha sombra também. Então tá todo mundo se identificando com esse mundo de sombras, em vez de questionar qual é o nexo, qual é a realidade última da existência e da nossa condição, como que a gente pode viver melhor no mundo. Então, um autor que vai falar muito sobre isso é o Byung-Chul Han, que eu também tenho um vídeo sobre ele aqui no canal, Sociedade Paliativa, Sociedade do Cansaço. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, pois isso é muito importante para o canal crescer e atingir mais pessoas interessadas. E inscreva-se no canal se você é novo ou nova por aqui. Até a próxima análise.